O que Donald Trump publicou há poucos momentos, ele está falando sobre o novo presidente do regime do Irã, é que ele está pedindo um cessar-fogo. Pedindo a Donald Trump e a sua administração um cessar-fogo, o que até agora foi rejeitado pelo governo iraniano, pelo menos pelo que vi na mídia persa. E mesmo na última entrevista que o ministro das Relações Exteriores do Irã concedeu ontem à Al Jazeera, atualmente está em andamento, mas seu ponto está correto. Não temos boas experiências em negociações com os Estados Unidos. No passado, negociamos e chegamos a um acordo, apenas para que os Estados Unidos se retirassem dele sem motivo algum. 2 vezes mais, neste ano e no ano passado, negociamos e o resultado foi o ataque e a agressão deles. Não há confiança de que as negociações com os Estados Unidos possam levar a resultados. A confiança está em zero. Toda vez que eles apresentam uma proposta de negociação, a primeira questão que devemos examinar é o quão honestos eles são, e não vemos nenhuma honestidade. Não há confiança. E para construir confiança, é preciso dar passos significativos. Se a República Islâmica decidir fazê-lo ou não é outra questão. Mas em resposta a qualquer proposta, a questão é quanta confiança existe. No momento, não existe confiança. Nós não vamos invadir lugar nenhum, não com 10 mil soldados, certo? Podemos fazer uma incursão. Talvez possamos entrar, fazer algumas coisas, sair. Talvez. Pode ser que consigamos, mas não estamos invadindo nada. Isso é pura estupidez. As pessoas que falam sobre uma invasão nunca fizeram isso. Elas não sabem o que é. Não sabem nada sobre o exército, sobre guerra, sobre logística. 2 equipes de desembarque de batalhão dos fuzileiros navais. Sabe, você poderia assustá-los. Praia Vermelha 1 e Praia Vermelha 2. Ei, entramos em 500 metros. Agora temos que parar. E onde está esse cascalão de reforço? Então isso é simplesmente estúpido. Qualquer um que fale sobre uma invasão terrestre literalmente não sabe do que está falando. Pode haver uma incursão, mas você não vai manter nenhum território com 10 mil pessoas. E como eu disse, há apenas cerca de 4 mil fuzileiros navais destacados na área. E metade deles não são tropas de combate. Metade deles, você sabe, são do pessoal da aviação que fica no avião. Parece que eles têm mais de 10 mil. Estão falando em 50 mil soldados lá. Como você vai conseguir 50 mil soldados? De onde eles vão vir? Você viu os caras que morreram naquele primeiro ataque de drone? Eles não eram tropas de combate de linha de frente. Eram reservistas gordos. Quero dizer, não estou implicando com eles, sinto muito que tenham morrido, mas sabe, eles não eram a ponta de lança. Não eram caras que estavam lá fora fazendo flexões, barras, correndo e marchando com mochilas de 20 quilos, 40 quilos, 50 quilos, carregando morteiros, placas de base. Não, eles não sabem fazer isso. Estavam sentados em um bunker e foram mortos. A grande maioria das pessoas no teatro de operações é isso mesmo. Tropas de apoio, tropas de logística. Não há tropas de combate. E as tropas de combate, sabe, elas exigem sustentabilidade. Isso significa que temos que ter, vamos deixar isso muito, muito claro. Estamos inventando tudo à medida que avançamos. Não temos um plano. Se tivéssemos um plano, os fuzileiros navais já teriam sido enviados para a linha de frente. Tudo isso é reativo. Se tivéssemos um plano, os paraquedistas estariam no teatro de operações, prontos para agir. Se tivéssemos um plano, os Rangers e a Delta já estariam em solo, fazendo o trabalho deles. Tudo isso é reação, porque achamos que iríamos vencer essa guerra rapidamente. Achamos que iríamos lançar bombas, matar o Ayatollah e o regime cairia. Olhe para a estupidez desse presidente. O novo presidente do Irã é o mesmo presidente, o mesmo cara, aquele com quem falei em setembro, antes da guerra. Não é um novo presidente. Não é uma nova liderança. É a mesma maldita liderança. Sabe, o Arashi ainda é o mesmo ministro das Relações Exteriores. Sim, eles mataram algumas pessoas, mas essas pessoas são substituídas. É isso que acontece quando se tem um sistema. E sabe, o que todos os iranianos disseram é que eles não estão buscando um cessar-fogo. Eles querem que a guerra acabe e garantir que não haja outra guerra. E se essas condições puderem ser atendidas, eles estariam dispostos a parar a guerra. Mas até lá não. Eles vão continuar, seguir em frente. E eu adorei todo mundo acompanhando os lançamentos de mísseis. Eles dispararam tantos no primeiro dia. Olha, tá diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eles não têm mais nada. Ontem à noite, bum, os iranianos disseram, engole essa e morre. E eles vão continuar fazendo isso. Os iranianos vêm planejando isso há 20 anos. Não há nada de reativo nos iranianos. Eles estão operando com um plano. Somos nós que estamos reagindo a ele. Não vai haver uma invasão terrestre. Simplesmente não vai acontecer. Como eu disse, pode haver uma incursão. Mas, novamente, uma incursão para alcançar o quê? Tendo planejado uma grande incursão durante a Guerra do Iraque e a Guerra do Golfo, e tendo defendido essa operação diante do comandante do Corpo de Fuzileiros Navais e de um painel de generais de 4 e 3 estrelas, tive que responder a muitas perguntas sobre a relação entre risco e benefício. Quero dizer, estamos apenas tentando provar que o LAV-25, que na época era relativamente novo, pode ser inserido por helicóptero, circular, atirar em alvos e depois sair. Porque se for isso, uau, não estamos muito empolgados com essa ideia, já que há fuzileiros lá dentro. Tem que haver um motivo para a incursão. Se você pudesse garantir urânio enriquecido a 60% com uma operação, entra, faz, sai, algo assim seria um motivo. Ilha de Karg. Nós não vamos manter a Ilha de Karg. Nós nem vamos tomar a Ilha de Karg. Mas mesmo que tomássemos, alguém já olhou um mapa? Vê onde fica o Irã? Você entende que a Ilha de Karg é baixa e plana, e vai ser arrasada, e os iranianos sabem tudo sobre ela. Nós não sabemos nada sobre ela. Não.
Seria uma luta até a morte. Seria estupidez. Esse presidente é mais burro que uma porta. Quer dizer, acho que os iranianos disseram melhor. Ele está negociando consigo mesmo. Negociando consigo mesmo. Ele está inventando coisas. É muito pensamento ilusório. Você entendeu errado. E parece impossível. Você não pode dizer nada sobre o Irã sem dizer, sabe, o regime assassino e brutal dos ayatolás. Mas não é assassino nem brutal. Eles têm um sistema judiciário que é, bem, nós executamos mais pessoas na América. Quero dizer, colocamos mais gente na prisão. Onde está o nosso sistema de justiça assassino e brutal? Sabe, os iranianos têm penas severas para traficantes de drogas. Têm penas severas para adúlteros, acho. Têm penas severas para traidores. É o sistema de justiça que eu gostaria de ter. Não sei. Eu não moro no Irã. Não sei qual seria o problema. O que aconteceria se eles não tivessem penas severas para drogas? O Irã, de repente, teria um próspero mercado negro de entorpecentes, com pessoas se drogando em casas de chá pelo país e afundando a sociedade por dentro. Então, talvez, você precise dissuadir isso, porque vive num bairro onde o Afeganistão está produzindo ópio e enviando por ali, tentando entrar em outros mercados. Talvez você precise desse tipo de dissuasão. Adultério. Se você é uma república islâmica e seus valores morais e familiares são a base que mantém sua sociedade unida, o adultério provavelmente é mal visto. É visto como, se você permitir que o adultério aconteça, então sua sociedade será corroída por dentro e entrará em colapso. Porque o que torna a república islâmica forte é, você sabe, a fé xiita. E a fé xiita é construída em torno de... Bem, quero dizer, acabei de receber uma lição dos chechenos sobre isso. E veja, eles não são xiitas, são sunitas, são sufis. Mas, novamente, todo o conceito deles de família e o papel que o Islã desempenha. Os iranianos deixaram claro que não vão negociar com os Estados Unidos. Isso simplesmente não vai acontecer. Então ele tem o Egito, o Paquistão, a Turquia e talvez alguns outros, tentando entrar em contato com os iranianos. E se os iranianos atenderem a ligação, o presidente diz, viu, eles estão negociando conosco. Não, não estão. Eles só atenderam uma ligação dos paquistaneses. O que disseram aos paquistaneses foi, digam aos americanos para sumirem. Sabe, o Trump não quer ouvir isso. Esse homem vive num mundo de fantasia. Ele vai tentar, ele precisa criar as condições para poder dizer, eu venci a guerra. Os iranianos não vão entrar nesse jogo. Eles não se importam com a política interna americana. O que eles querem é acabar com esta guerra para que nunca haja outra. Isso significa que Israel não pode continuar fazendo o que tem feito. E os Estados Unidos não podem continuar fazendo o que tem feito. E isso exige que os Estados Árabes do Golfo sejam quebrados. Totalmente quebrados. Quebrados a ponto de não mais olharem para os Estados Unidos como seu salvador. Que percebam que precisam viver nesta região em paz e harmonia com os iranianos. Porque precisam começar a tratar os iranianos com respeito. Isso pode exigir alguma mudança de regime nos Estados Árabes do Golfo. Nos Emirados Árabes Unidos, em particular. Talvez seja a hora dessa família ir embora. Adeus. Adeus. Talvez no Kuwait. Adeus. Tudo é possível. Esses não são regimes eleitos pelo povo. Essas são monarquias instaladas pelos britânicos. Então não é como se essas pessoas tivessem conquistado o direito de estar lá. Elas o receberam. E depois ficam sentadas sobre o petróleo, constroem palácios gigantes e vivem esse estilo de vida pomposo e luxuoso, em que por causa da quantidade de dinheiro que podem jogar em um problema, conseguiram resolver a maioria deles. Bem, eles não estão resolvendo muito bem o problema iraniano. E eu acho que eles vão ser quebrados. Os Estados Unidos já estão quebrados. Nós não temos uma solução. Não temos uma solução para o Estreito de Hormuz. E isso só vai piorar. Os iranianos têm todas as cartas na mão. Então, sabe, Donald Trump, ele vive em um mundo de fantasia, porque não consegue admitir que cometeu um erro. Ele não consegue admitir que Pete Hegseth, o pior secretário de defesa da história dos secretários de defesa, mentiu para ele, o enganou. E ele precisa criar essa narrativa que diz, eu sou o herói conquistador e por causa da minha ação decisiva, grandes coisas aconteceram. Bem, quero dizer, o triste é que nós tínhamos um acordo, e agora não temos mais. Agora há algumas conversas, e nisso eu estou bem esperançoso, se confirmar, de que os iranianos disseram que talvez estejam dispostos a deixar os russos atuarem como mediadores. É isso que eu venho defendendo. Foi isso que eu defendi quando fui à Rússia. Fui à Rússia e fiz o maior barulho possível para conseguir que os russos fossem mediadores aqui, porque essa é a solução. E novamente o resultado final precisa ser os Estados Unidos fora do Oriente Médio e Israel aceitando um Estado palestino. E é preciso haver garantias internacionais de segurança. Bem, eu acho que o mundo árabe precisa de garantias de segurança contra Israel. Israel não pode continuar tendo o mesmo poder militar que tem tido. Não tem esse direito. Não pode continuar saindo por aí bombardeando todo mundo. Eles bombardearam 5 países na última semana. Poxa, fala sério. Meu conselho ao presidente seria, faça o que for preciso para colocar esse acordo de volta na mesa. O que for necessário, inclusive, sair do Oriente Médio de uma vez. Diga aos iranianos, nós vamos sair do Oriente Médio, mas vocês precisam entregar esses 450 quilos de hexafluoreto de urânio enriquecido a 60%. E é aí que os russos podem entrar. Os russos sabem lidar com esse tipo de coisa. Suspensão de sanções e assuntos desse tipo. Acho que os iranianos cederiam. E sabe, o que eu diria aos iranianos é, nós deixaremos as bases e trabalharemos com os israelenses para, sabe, mudar o comportamento. Mas precisamos que vocês aceitem aquele acordo que estava sobre a mesa. Precisamos que vocês façam esse acordo. Vocês estão fechando para sempre a porta para o seu potencial de desenvolver armas nucleares.
É assim que as coisas são. Vocês vão assinar um acordo que diz que nunca poderão construir armas nucleares. Vocês ficarão permanentemente limitados a urânio enriquecido a 3,75%, cuidadosamente monitorado, etc. É isso. E eu acho que o Irã aceitaria, mas não com os americanos ditando as regras. Eu realmente não acho que eles vão fazer isso. Aqueles tempos já passaram. Você precisa entender o que está acontecendo no Irã agora. Eu sei muito bem o que está acontecendo no Irã, e sei que o povo iraniano disse que vai despedaçar o presidente se ele negociar com os Estados Unidos. Mas agora os russos entram em cena. E se os russos se sentarem com você e disserem, certo, gente estúpida, porque vocês estão sendo estúpidos agora, estão sendo destruídos. Vocês são durões, muito durões. Estamos tão impressionados. Deus, estou tão impressionado com o quanto vocês são durões. Mas vocês dizem que se importam com seu povo. Eles estão prestes a sofrer danos permanentes à sua infraestrutura. Danos dos quais vocês nunca vão se recuperar. Nunca. Certo? Então agora vocês podem ficar aí dizendo, oh Deus, somos chiitas, ou sim, somos tão bons. Karbala, 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 Karbala. Uau, isso é estupidez. Que tal suspender as sanções? Que tal conseguir o fim das sanções? Fazer vocês se envolverem de verdade? Eles não querem mais isso, Scott. Claro que querem, Nima. Claro que querem. Eu sei. A prioridade não são as sanções agora. A prioridade mudou, porque eles estão falando sobre Israel. Enquanto Israel tiver armas nucleares... Nima, isso é fantasia. É fantasia de quem cheira cocaína. Se você acha que o Irã tem influência para fazer Israel abrir mão de suas armas nucleares assim, você está completamente fora da realidade. Sabe como Israel abriria mão de suas armas nucleares? Sobre o Irã. Enquanto Israel mantiver essas armas nucleares em seu território e continuar falando sobre a opção sanção, não há como haver qualquer tipo de equilíbrio. O ministro deles disse isso sobre Gaza. Disseram para usar armas nucleares contra os gazenses. Os gazenses não têm nada. É um ministro cheirador de cocaína, chapado como uma pipa, sentado ali dizendo besteiras. Me mostre a declaração oficial de política do governo israelense, que diga que eles vão lançar armas nucleares sobre Gaza. Porque temos americanos que disseram a mesma coisa, e eles são apenas idiotas, respiradores de boca. Certo, vamos às políticas oficiais do governo israelense. Existe um protocolo oficial entre Israel e os Estados Unidos sobre o uso de armas nucleares, e Israel não vai violar o protocolo. O que eu acho que é a política oficial é que o Irã está mantendo esse nível de enriquecimento. Eles não vão abrir mão desse nível porque querem estar preparados para Israel. Se Israel decidir atacar o Irã usando armas nucleares, eles querem estar prontos para responder. Esse é todo o conceito. O que eu aprendi não é apenas a minha opinião. Não estou falando do meu próprio ponto de vista. É porque conversei com muitos desses tomadores de decisão no Irã. Eles disseram que estão preparados para o fim. Disseram que o fim significa o uso nuclear. Caso contrário, você vai acabar tendo. Sabe, Scott, até o Medvedev disse isso 2 dias atrás. Ele disse que o resultado dessa guerra seria o Irã se retirar do TNP e se tornar uma potência nuclear, com bombas nucleares. E ele disse isso. Quando alguém como Medvedev diz algo assim, isso tem peso. Não significa que seja apenas a avaliação dele sobre o que está acontecendo no Irã. Quando se trata da Rússia, precisamos entender o que está acontecendo contra a Rússia e o Irã, porque acho que eles estão lutando a mesma guerra. O que a Rússia está enfrentando é a mesma coisa. É a mesma coisa. As mesmas pessoas, aliás. As mesmas pessoas. Elas não estão lutando a mesma guerra, Nima, porque a Rússia não está pronta para cometer suicídio. O Irã está, aparentemente, de acordo com você, isso não é a mesma guerra. Uma é uma abordagem racional para alcançar objetivos bem definidos. A abordagem russa, encerrar a guerra. Eu esperaria que o Irã também seguisse esse caminho. Mas se o Irã está dizendo, estamos dispostos a morrer e cometer suicídio, então o suicídio iraniano significa a destruição da economia global. E a Rússia não está nessa. Posso garantir que a Rússia não está nessa. A Rússia não está procurando morrer junto com o Irã. Eles não estão dispostos a dar as mãos e morrer com o Irã. Certo, então o que você acha que vai acontecer se os iranianos, veja bem, não me entenda mal, eu acho que os iranianos estão fazendo um trabalho fantástico. Quero dizer, eles têm um plano, vêm seguindo esse plano, e nós temos reagido a eles desde o primeiro dia. Eles têm toda a sequência do ciclo Oda a seu favor, estão conduzindo o ciclo de tomada de decisão e tudo mais. Mas a diferença é que, no melhor dia do Irã, no melhor dia, eles poderiam colocar 5 armas nucleares em mísseis e eliminar Israel. Então o Irã deixaria de existir. Espero que o Irã entenda isso. Todo mundo diz, estamos prontos para isso. Você não sabe por que está pronto, porque a vida acabaria para todos. Os Estados Unidos interviriam. Não seriam as ogivas israelenses, seriam as americanas. E as nossas são muito maiores. Você quer ver o que acontece com 20 milhões de pessoas em Teherã? Você sabe o que uma bomba de 1 megaton faria com Teherã? Por que os Estados Unidos fez isso? The strength. E se o Irã use armas nucleares contra Israel? Sim. Não. Estou falando sobre por que os Estados Unidos usariam armas nucleares contra o Irã. É por causa de Israel ou por causa dos Estados Unidos? Donald Trump é um agente irracional que está fazendo mais do que qualquer outra pessoa. Vamos supor que o principal objetivo dele não seja ser derrotado pelo Irã. Então você acha que ele vai recorrer a armas nucleares só porque não quer ser derrotado pelo Irã? Acho que Donald Trump entende. Afinal, Scott,
Até agora, Donald Trump tentou promover uma mudança de regime. O principal objetivo, acredito, era a mudança de regime. Não se tratava de uma operação militar. Se fosse uma operação militar, eles teriam se preparado para a guerra. Eles não estavam preparados para essa guerra. Foram enganados pelo Mossad, eu acho, basicamente, e por algumas pessoas da CIA que disseram a eles que poderiam realizar uma mudança de regime. Você se lembra? Nós dois já discutimos isso antes. Você disse que se eles fossem até lá, seria uma operação de mudança de regime. Mas isso era uma fantasia, acho eu, vendida pelo Mossad. Bem, você se lembra do que eu disse sobre mudança de regime? Eu disse que seria uma operação de mudança de regime. É a única maneira que eles poderiam fazer isso, por causa de suas capacidades militares limitadas. Eu disse que a única forma de fazermos isso é por meio de uma mudança de regime que leve ao colapso do Irã antes que seus mísseis possam ser totalmente acionados. Mas também disse que não se pode iniciar uma mudança de regime sem ter certeza do resultado. E eu disse, sabe, isso significa que os israelenses precisam ter o lugar totalmente infiltrado. Os Estados Unidos precisam tê-lo totalmente infiltrado e nós temos que entrar lá e fazer o trabalho. Quero dizer, de modo geral, uma mudança de regime fundamental não é matar o líder supremo. Mudança de regime é suprimir a totalidade do establishment. Então, sabe, claramente a CIA pode começar a acreditar na própria propaganda. E acho que foi isso que aconteceu. Acho que uma das coisas que aconteceu no Irã é que começamos, se você voltar na história, há um cara, Steve Richter. O bom e velho Steve Richter. Meu velho amigo me odeia. Sabe, ele estava envolvido na mudança de regime no Iraque, mas também atuou no Irã. E houve uma época, não lembro bem, talvez nos anos 80 ou início dos 90, em que precisávamos de informações de inteligência. Tínhamos uma rede de pessoas que remontava à época do Shah, todos os que haviam ficado para trás. Eles estavam lá e todos nos enviavam relatórios. Então veio a exigência. Era preciso aumentar os relatórios sobre o Irã. E Steve Richter, eles estavam conduzindo uma operação de correspondência em que basicamente enviavam cartas para Munique. Dá para fazer isso de vez em quando. Você manda 5.000 correspondências hoje, 3 cartas indo para Munique. Isso não chama atenção. É normal. Normalmente, a CIA teria planejado isso com antecedência. Manda aquelas cartas com a escrita secreta e tudo mais. Disseram ao Richter: redobre os esforços. Então o Richter basicamente disse a todos: comecem a enviar cartas. E o que aconteceu foi que, de repente, o volume de correspondência indo para Munique aumentou muito. E os iranianos pensaram: eles interceptaram o correio, bateram nas portas, levaram pessoas para interrogatório, abriram as cartas, encontraram a escrita secreta, interrogaram os envolvidos, descobriram os materiais e desmontaram toda a rede. Perdemos todo mundo no Irã, assim, num piscar de olhos. Tentamos reconstruí-la com recrutamento rápido. Isso teria sido nos anos 2000, quando todas aquelas pessoas estavam viajando pelo mundo, os professores, os cientistas, indo a esta conferência, aquela reunião. Nós fomos lá e fizemos o que fazemos. Às vezes não funcionava, às vezes funcionava. Sabe como é? Embebedá-los, colocá-los com uma prostituta, tirar fotos, confrontá-los com a realidade de que a vida familiar deles acabou e que serão mortos quando voltarem ao Irã. E então, eles começam a ceder. Então conseguimos reunir todos lá, mas agora estávamos nos comunicando pelo Gmail, a antiga conta do Gmail da CIA. E sabe, de novo eu esqueço quem teve essa ideia. Não consigo lembrar se foram os iranianos que descobriram primeiro e depois entregaram aos russos, ou aos chineses, ou se foram os russos que entregaram. Enfim, alguém descobriu. E então a segunda onda de recrutamento desapareceu, o que significa que agora estamos totalmente dependentes de Israel. Israel, é claro, tem trabalhado com os curdos, com o MEC e com outros. Então agora você tem Israel fazendo o que faz. Os israelenses, você sabe, assassinam cientistas, colocam vírus para fazer as coisas explodirem. Eles fazem as coisas explodirem e dizem: somos os israelenses, somos bons pra caramba, somos incríveis. Eles até fizeram uma operação nesse arquivo e levaram todos esses documentos, embora na verdade não tenham feito isso, sabe? E então a CIA disse: bem, em vez de fazermos uma terceira rodada de recrutamento, vamos simplesmente confiar nos israelenses e nos alinhar com a operação israelense. Então os israelenses estão dizendo a eles: sabe, infiltramos 5.000 Starlinks, temos essas células, temos gente em todas as cidades, estamos fazendo isso, temos aquilo. A CIA está dizendo: uau, vocês são realmente bons. Então, quando matarmos Ali Khamenei, vocês vão conseguir colocar pessoas nas ruas? O Mossad responde: sim, deixem conosco. Estamos bem, somos o Mossad. E a CIA achou ótimo. Foi contar ao presidente que tudo isso ia acontecer. E o presidente ligou para Netanyahu e o pessoal disse: é isso aí, podemos fazer isso. E eles seguiram em frente. Você nunca, jamais entra em guerra com base na inteligência de outro país. Porque esse serviço de inteligência não trabalha para você. Eles não estão agindo no seu melhor interesse, estão agindo no melhor interesse do governo deles. E os israelenses sempre quiseram que os Estados Unidos fizessem exatamente o que estão fazendo agora. Isso não é alguma fantasia israelense. Ver os Estados Unidos lançando bombas sobre o Irã é algo que eles desejam há 20 anos. E Donald Trump entregou isso, mas foi levado por esse caminho por uma CIA que sofreu uma operação contra si. É aquela velha história de os israelenses são tão bons que não podem errar. Ah, sabemos que o Irã é um alvo difícil, mas os israelenses têm gente infiltrada. Cara, o Mossad é realmente bom. Eles são incríveis. Bem, eles não são ruins, mas também não são perfeitos. Eles cometem muitos erros.
E a questão sobre os iranianos é que eles não são um alvo típico, na minha opinião. Quero dizer, toda sociedade tem suas fraquezas, toda sociedade tem indivíduos falhos, e essas pessoas são suscetíveis a serem recrutadas e atrair seus países. Mas é aqui que eu acho que o Ocidente errou. E é aqui que eu acho que você realmente tem uma percepção maior do que eu e do que outros. O povo iraniano acredita na República Islâmica. Ednou Mashallah gostariam de uma vida melhor. Podem até ampar que alguns dos ayatollahs são corruptos e deveriam ser substituídos. Mas o conceito de uma República Islâmica, em que a religião é uma parte importante da vida cotidiana deles, isso não é uma fantasia para eles, não é algo imposto, é o que eles querem, e eles têm isso. E há também a noção do orgulho persa. Quero dizer, estamos falando de um povo que conhece sua história, sua cultura, suas origens. Há muito orgulho no Irã e eles não vão permitir que sejam vendidos. Então a ideia de que poderíamos entrar lá e comprá-los. A solução Venezuela, sabe, é outra questão, porque disseram a Trump, pela CIA, podemos comprar toda a liderança venezuelana. E eu acho que disseram a ele que poderíamos comprar toda a liderança iraniana. Esse é um dos fracassos analíticos mais interessantes, o que fizemos com a Guarda Revolucionária. Você deve se lembrar de Rafsanjani, no fim da Guerra Irã-Iraque, tentando reconstruir o Irã, e também descobrir, politicamente, o que fazer com a Guarda Revolucionária. Esses radicais estavam por aí dizendo, queremos agir, queremos fazer todas essas coisas. Ele os direcionou para os negócios, colocou-os no setor empresarial, e eles administrar empresas. E nós dissemos, isso é corrupção. Embora eles estivessem fazendo bons negócios. Eles estavam realmente construindo coisas, produzindo coisas, criando uma economia dinâmica. Mas nós chamamos isso de corrupção. Então dissemos que o comando da Guarda Revolucionária era inerentemente corrupto. E você sabe, quando há pessoas corruptas, elas podem ser compradas. Havia alguns exemplos de corrupção? Claro. O dinheiro tenta todo mundo. Mas, no geral, o fato de o IRGC estar fortemente envolvido na economia do Irã não é um sinal de fracasso social. Na verdade, é um sinal de sucesso social. E isso também, radicalizou não é a palavra certa, mas reforçou ainda mais o aspecto islâmico. Assim, você não tem empresários seculares por aí. Você tem pessoas que acreditam na República Islâmica fazendo negócios. Isso tornou impossível comprá-los. Nós entendemos o Irã completamente errado. Quer dizer, você e eu não, nós acertamos, eu acho. Mas a CIA, nós, sendo os Estados Unidos, erramos tudo, 110% errados. Estávamos muito longe nas nossas avaliações. E ainda não entendemos o que está acontecendo lá. Donald Trump ainda não está recebendo um briefing qualificado e ninguém tem coragem de ir até ele e dizer a verdade. Sabe, você viu James Webb, ex-secretário da Marinha sob Ronald Reagan? O filho dele está por aí agora dizendo coisas que à primeira vista parecem uma condenação ao ataque. Mas ele continua dizendo coisas como, sabe, o regime iraniano é isso, aquilo e mais aquilo outro. E eu fico tipo, não é isso, cara. Você entendeu errado. E parece impossível. Você não pode dizer nada sobre o Irã sem dizer, sabe, o regime assassino e brutal dos ayatollahs. Mas não é assassino nem brutal. Eles têm um sistema judiciário que é, nós executamos mais pessoas na América. Quero dizer, colocamos mais gente na prisão. Onde está o nosso sistema de justiça assassino e brutal? Sabe, os iranianos têm penas severas para traficantes de drogas. Tem penas severas para adúlteros, acho. Tem penas severas para traidores. É o sistema de justiça que eu gostaria de ter. Não sei. Eu não moro no Irã. Não sei qual seria o problema. O que aconteceria se eles não tivessem penas severas para drogas? O Irã, de repente, teria um próspero mercado negro de entorpecentes, com pessoas se drogando em casas de chá pelo país e afundando a sociedade por dentro. Então, talvez você precise dissuadir isso, porque vive num bairro onde o Afeganistão está produzindo ópio e enviando por ali, tentando entrar em outros mercados. Talvez você precise desse tipo de dissuasão. Adultério. Se você é uma república islâmica e seus valores morais e familiares são a base que mantém sua sociedade unida, o adultério provavelmente é mal visto. É visto como, se você permitir que o adultério aconteça, então sua sociedade será corroída por dentro e entrará em colapso. Porque o que torna a República Islâmica forte é, você sabe, a fé xiita. E a fé xiita é construída em torno de... quero dizer, acabei de receber uma lição dos chechenos sobre isso. E veja, eles não são xiitas, são sunitas, são sufis, mas novamente, todo o conceito deles de família e o papel que o Islã desempenha. Conheci o grão-mufti da Chechênia. Tive uma conversa longa e fascinante com ele sobre o papel que a Chechênia poderia desempenhar. Sabe, os chechenos, eles fizeram um grande desfile outro dia e disseram algo como, se vocês invadirem o Irã, nós vamos entrar, vamos lutar ao lado do Irã. Os chechenos sufis se unindo para lutar com os iranianos.
Mas a questão é que nós não entendemos essas coisas. Somos tão ignorantes. Permitimos que a islamofobia corrompesse nossas mentes a tal ponto que o único modelo que conseguimos enxergar é o wahhabismo, que é de certa forma uma invenção ocidental desde o início. O salafismo é uma perversão ocidental do islamismo tradicional. A questão é que nós não conhecemos o Irã de verdade. E, portanto, vou dizer o seguinte, eu fico um pouco irritado. Mas eu não conheço o Irã. Então você pode estar certo, 100% certo, sobre a sua posição. Você esteve no Irã, conhece o idioma e tudo mais. Acho que você está cometendo um erro se acha que a Rússia e o Irã têm os mesmos objetivos. Eles não têm. E a Rússia precisa que esta guerra termine de forma permanente. Sim. Os russos são os melhores mediadores porque entendem o que os iranianos querem. Permanência. Eles não querem que essa guerra recomece. Não querem que Israel esteja lançando bombas no próximo ano ou daqui a 5 anos. Não querem as forças americanas de volta ao Oriente Médio causando problemas. Quando essa guerra acabar, acabou. Ponto final. E então o Irã pode se concentrar na economia, tornando isso a prioridade número 1. Como entrar na União Econômica da Eurásia e em como fazer o BRICS prosperar. Você consegue imaginar o quão forte o BRICS teria se o poder econômico durar? Quer dizer, todos esses idiotas que estão explodindo siderúrgicas iranianas, sabe, eles simplesmente não usam a cabeça. Você tem ideia de quão rápido a China vai entrar no Irã para ajudar a reconstruir essas siderúrgicas quando a guerra acabar? O Irã tem um enorme potencial econômico. Enorme potencial econômico. E se as sanções puderem ser suspensas e houver normalização das relações econômicas, o Irã fará com os Estados Árabes do Golfo o que a Rússia fez com a Europa. Não vejo os iranianos dizendo, Dubai é o lugar onde queremos colocar nosso dinheiro. Não vejo isso acontecendo. Vejo os iranianos dizendo aos Estados Árabes do Golfo, vocês estão afundados, não terão nada, nós vamos nos tornar a potência econômica. Acho que depende deles, porque afinal, quando se fala sobre a liderança nos Estados Árabes do Golfo Pérsico, é diferente do povo desses países. O Irã reconhece essa diferença. É por isso que não sei se eles mudaram sua atitude em relação ao que está acontecendo contra o Irã. Em vez de cooperar com Israel e os Estados Unidos para atacar o Irã, eles podem escolher um caminho diferente. Como estamos vendo agora com Omã, no caso de Omã, vemos algo diferente. Não é como os Emirados Árabes Unidos ou a Arábia Saudita. Lembre-se, a China entrou em cena e negociou uma reaproximação. Isso acabou sendo superficial. Os sauditas não são confiáveis. Se eu fosse os iranianos, nunca mais confiaria nos sauditas. E se eu fosse os iranianos, também nunca mais confiaria nos Emirados Árabes Unidos. E sabe, se eles não tomarem cuidado, se essa guerra continuar por muito mais tempo, acho que o Irã vai desferir golpes fatais contra os Emirados. Quero dizer, se destruírem as usinas de dessalinização nos Emirados, eles estão acabados. Agora, isso expõe o Irã, mas poxa, nós não bombardeamos uma usina de dessalinização iraniana outro dia. Eles retaliaram, atingindo uma usina de dessalinização no Kuwait. Espero que as pessoas tenham acordado e dito chega, porque veja bem, há problemas, mas o Irã pode resolver suas questões de água. Os Estados Árabes do Golfo não podem. Essa é a realidade. Sabe, voltamos à questão nuclear. Não acho que isso termine com o Irã tendo urânio enriquecido a 60%. Não acho que possa terminar com o Irã tendo urânio enriquecido a 60%. E vou te dizer por quê. Porque o Irã não vai derrotar fisicamente os Estados Unidos. O Irã vence ao sobreviver. E eles estão vencendo agora. Não há dúvida disso. Mas o Irã não derrota fisicamente os Estados Unidos. Nós não vamos colocar 50 mil soldados em solo e dar ao Irã a chance de cercá-los e criar um momento tipo Dien Bien Phu, sabe, com americanos sendo levados pelas ruas de Teherã. Isso simplesmente não vai acontecer. Trump quer sair dessa guerra. Acho que a grande mensagem agora é que ele está desesperado. Tão desesperado que simplesmente inventa coisas. Se os russos conseguirem entrar e negociar um fim para o conflito que atenda aos objetivos do Irã, todos os objetivos do Irã, sem comprometer nenhum deles, acho que os russos diriam à liderança iraniana, se vocês querem que os americanos saiam, tem que abrir mão dos 60% do urânio. E aí a decisão fica com os iranianos. Quero dizer, eu sei que as coisas mudaram.
Antes de tudo, estamos falando de um Irã que agora foi bombardeado. Os horrores que infligimos ao povo iraniano são inacreditáveis. Aqui em casa, não fazemos ideia do que estamos fazendo. Já ficamos sem alvos, de infraestrutura civil escondida, e agora estamos simplesmente bombardeando casas de civis. Estamos arrasando quarteirões inteiros. Estamos cometendo crimes de guerra inimagináveis. E não é só em Teherã. Estamos atacando outros centros populacionais também. Shiraz. Estou morrendo de medo do que fizemos com os tesouros históricos e culturais de lá. Isfahan de novo, o que estamos fazendo com esses lugares? Nós, americanos, estamos prestes a celebrar nosso 250 graus aniversário e estamos lá destruindo coisas que existem há milhares de anos. É chocante. Então o Irã pagou um preço enorme. Eu sei que o cálculo mudou e respeito esse fato. Mas acho que o que estou tentando dizer é que, embora o fato de o Irã estar disposto a ir até o fim, é isso que vai permitir que eles vençam a guerra. É essa disposição de ir até o fim. Mas em algum momento, ir até o fim significa suicídio. Significa que todo mundo morre. Em algum momento, porém, a liderança iraniana sempre falou sobre fazer o que é melhor para o povo iraniano. E se um mediador russo puder intervir e negociar um ótimo acordo que acabe com toda essa confusão, e o único preço que o Irã teria que pagar for abrir mão do urânio enriquecido a 60%, acho que isso é algo que eu os aconselharia a fazer. Porque manter isso, não vejo como ajuda. Para o Irã sair do TNP e ter capacidade de armas nucleares, seria necessário derrotar os Estados Unidos. Então agora, o Irã tem um plano que... Porque se estivermos lidando com um presidente racional, acho que o Irã tem as cartas na mão. Estrangulamento econômico. Veja, um presidente racional realmente se importaria com o fato de que não há diesel na Austrália neste momento, porque a Austrália é uma aliada. Um presidente racional se importaria com o racionamento de combustível na Coreia do Sul e no Japão, porque eles são aliados. Um presidente racional estaria muito preocupado com o que está acontecendo com a economia europeia, porque eles são aliados. Temos um presidente racional que sabe um culto à personalidade e tudo gira em torno do seu ego. Ele é a única coisa que importa agora. E os russos são únicos em sua capacidade de entender isso. Putin tem manipulado o ego de Trump, de forma magistral. Quer dizer, quem duvida disso, é só dar uma olhada em como está a Rússia agora. Eles estavam literalmente prontos, em 2027, para fazer mudanças drásticas. Um aperto econômico que traria dor real ao povo da Rússia. No final deste ano, e Putin disse, não estamos mais preocupados com isso. Por quê? Porque eles simplesmente ganharam na loteria. De repente, o dinheiro começou a fluir. Eles pensaram, espera aí, não precisamos mais dessas medidas de austeridade, estamos resolvendo isso. E a situação econômica da Rússia só vai melhorar. Por quê? Porque Putin teve paciência. Para todos aqueles que dizem, todos os Gilbert Doctorals por aí dizendo, linhas vermelhas, você deixou eles, linha vermelha, linha vermelha, linha vermelha, linha vermelha. Bem, Gil, se tivéssemos feito o que você queria, haveria um estado permanente de guerra entre a Rússia e a Europa neste momento. Em vez disso, a Rússia está vencendo em todos os aspectos. Não há um único ponto desse conflito em que a Rússia não esteja dominando. Tanto que eles conseguiram enviar, 700 mil barris de petróleo para Cuba, quebrar o bloqueio americano, porque não há nada que os Estados Unidos possam fazer. E agora, porque a Rússia teve paciência, porque não reagiu a nenhuma das escaladas, a OTAN está morta. Donald Trump está saindo da OTAN. Acabou. Fim. Adeus. Lembra que eu te disse que Mark Rutte seria o último secretário-geral da OTAN? Mark Rutte vai ser o último secretário-geral da OTAN. A previsão mais fácil de fazer, porque Donald Trump é a pessoa mais fácil de prever. E é por isso que estou te dizendo que se não houver um acordo negociado, esse egomaníaco vai usar armas nucleares. Porque foi ele quem as idealizou. Lembre-se, foi durante o primeiro governo Trump que o plano de uso de armas nucleares envolvendo o Irã foi alterado para que pudéssemos usar armas nucleares de forma preventiva. E o gatilho é uma arma nuclear iraniana. Esse é o problema. Se tivéssemos um presidente racional, não estaríamos fazendo isso. Antes de tudo, não estaríamos onde estamos. Mas temos um presidente irracional. E é por isso que eu acho que os russos são os únicos que podem fazer isso.
Não há outra nação no momento que possa servir como intermediária entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. A Rússia tem boas relações com os três. Então estou esperançoso. Mas, novamente, a ideia de que os iranianos vão sair disso tudo com urânio enriquecido a 60%, não vejo isso acontecendo.